Fala galera, beleza? Aqui é o Felipe Ora, bem-vindo ao canal Matemática Surreal. Bom, o primeiro exercício aqui que a gente vai resolver é justamente o exercício de potência aí, né? Tá 2 elevado a 3 elevado a 4 elevado a x, né? Então a gente tem uma exponencial e quer fazer a derivada, né? Tem uma linha aqui, né? Um pouquinho oculta aqui em cima, mas deixa eu voltar aqui, né? Eu estou fazendo a derivada aqui, está um pouquinho oculta essa linha, mas é exatamente a derivada que a gente quer fazer. Tá. Se fosse todo mundo na base E, tá, gente? Era mais fácil, porque derivadas na base E, né? Mesmo tendo várias derivadas assim em sequência numa base E, não vai ter problema, né? Porque derivada na base E é fácil. A gente simplesmente dá aquela olhada forte e a função fica derivada assim, sem precisar fazer mais nada, tá? Mas quando eu tenho uma outra base, essa derivada não dá assim. Então, uma derivada assim múltipla, né, com vários termos, né, dentro da própria derivada, a gente iria repetir, né, se fosse E em todas elas, só que iríamos derivar a parte de dentro agora, né? E ficou ruim. Tá. E aí esse processo eu iria repetir, né, por regra da cadeia, e a gente ia obter, na verdade, um monte de produto, né, no final das contas. Depois pensa aí um pouquinho, vê se você concorda, que no fundo, a gente obtém um monte de produto aqui com E, né? Tá? E aí a minha resposta ia ser essa, né? Ia ficar bonitinho, né? 4 E's, né? As potências do E, 3, depois no final 1, né? Todas as derivadas aqui. Aqui eu vou trabalhar da mesma maneira, mas eu vou mostrar mais passo a passo para você que ainda não estava compreendendo isso direito. O que está acontecendo aqui, em primeiro lugar, eu preciso saber o que acontece quando eu tenho um A elevado a x, né? O que acontece aqui, o que muda e tal. Bom, se você nunca viu a maneira que a gente pode fazer essa troca aqui, tá? Se você nunca viu como fazer, eu vou mostrar uma maneira, um modo de você entender como é a derivada de um A elevado a x, tá? O que acontece de propriedade importante com a minha função e, o que acontece com a função e é a seguinte situação. O e é o número em matemática que ele foi definido para justamente a derivada na base e ser ela mesma, ser exatamente a própria função. Existe uma interpretação gráfica disso, tá? Ou seja, se você estiver fazendo exponenciais, o que acontece quando você muda a base, né? Todo número elevado a x, né, com base maior do que 1, vai ter um gráfico muito parecido. Vai ter um gráfico de função assim crescente, que são muito iguais, né? O que muda quando eu altero a base? Todo mundo vai passar por 1, né? Porque todo número não nulo elevado a zero dá exatamente 1, né? Então todo mundo vai passar por 1 ali. O que muda quando eu mudo de base, né? Quando eu faço 2 elevado a x, 3 elevado a x, o que muda? Muda é que quanto maior a minha base, mais inclinado essa minha função fica rápido, né? Ela vai ficando mais inclinada. E se a minha base for muito pequena, a minha função fica menos inclinada aqui. Todas passam pelo 1, tá, gente? Mas aí ela demora mais para fazer a curva da exponencial. Então, o que muda é essa curva, essa inclinação. E existe um único número que faz essa inclinação ficar perfeita, assim, né? Ângulo de 45 graus aqui no meio, né? Perfeito. Ou seja, paralelo aqui, né? 45 graus, aquela reta cortando aqui certinho no meio. E essa reta fica igualzinha, cortando no 1 aqui. Tá? Uma outra reta igualzinha a essa, só que no 1. Existe uma função que tem exatamente, ela vem aqui, ó. Opa, deixa eu só fazer agora na mão. Existe uma única que passa aqui perfeito, uma única curva exponencial, e ela vem aqui certinho, né? E encosta nessa função, que é essa reta de 45 graus, e continua crescendo aqui. Tem uma base que faz isso aqui ser perfeito. Tá? Uma curva perfeita aqui. Encostada nessa reta y igual a x, né? Aqui é o y igual a x, né? E essa aqui é x mais 1, né? Passando pelo 1 ali.
que é o ponto 1. Qual é a base que faz essa reta ficar perfeita aqui, encostada, certinho? A base é e elevado a x. O e elevado a x é que faz isso acontecer. O número e, ou número é exatamente o valor que eu coloco embaixo aqui e faz a inclinação ser essa reta x mais 1. Perfeito. Então a derivada dela mesma, tá? Beleza. E quando não dá, como é que eu posso fazer para dar? Tá. Bom, eu posso fazer assim. O e, ele é exatamente a função inversa do logaritmo na base e, né? Eles são inversas, né? O log na base e, a gente chama ele de logaritmo neperiano ou de log natural. Então uma é a inversa da outra. Então se eu pego o e elevo ao expoente na base e, eles dois se cancelam. É a mesma coisa que eu fizesse o contrário, né? O log, se eu fizesse o contrário do e. Eles são funções inversas. Então, se eu quero saber uma derivada em outra base qualquer, eu posso transformar o a elevado a x na base e através disso. Tá? Por que isso é válido, Felipe? Ó, observa essa frase aqui, ó, essa frase aqui. O que essa frase indica, né? Se você não está entendendo essa ideia, ó, vem aqui comigo mais um passo. O que aquela frase está escrito? Está escrito que e elevado a log de qualquer coisa que você quiser, não importa o que você coloque aqui, tá? Desde que seja possível, né? O e com log se cancela e sobra só essa coisa que você colocou. Para ficar mais até parecidozinho, eu vou fazer só aquela cópia da parte de dentro. Não importa o que você coloca aqui dentro, tá? Sai exatamente essa parte de dentro aqui fora. Final. Agora fica perfeito, tá? O que você colocar aqui, sai aqui. Então eu posso fazer a troca. Imagina agora que essa caixinha é o a elevado a x. Então eu posso fazer essa troca e o a elevado a x, na verdade, ele pode ser entendido como e do log do a elevado a x. Tá? Essa técnica a gente usa muito em cálculo, muito, e serve, como o log tem a propriedade de puxar o x para o lado de fora dele, serve exatamente para que eu consiga agora ter uma derivação do a elevado a x usando a derivada do e que eu conheço. Então, próxima página. Como é que então eu derivo o a elevado a x? Eu não derivo ele assim. E eu faço essa técnica do e elevado a log, tá? E dessa maneira, com a propriedade do log, e log de potência é produto, né? Eu chego nisso. E agora eu derivo isso normalmente. Qual é a derivada de exponencial na base e, que eu conheço? É ela mesma. Não muda nada. Derivada na base e é sempre igual a ela. Só que o expoente não é x. Então, regrinha da cadeia, multiplica pela derivada do expoente, que é o que está dentro da função exponencial. Esse log de e, log ln de a, é uma constante, né? Então a derivada disso é log de a vezes a derivada de x, que é 1. Né? Então, isso volta a ser log de a vezes esse termo aqui, ó, é exatamente esse que estava aqui dentro, que é esse que estava aqui dentro, que é o a elevado a x. Então esse termo aqui da frente, eu posso retornar ele, boto o x lá para cima de volta, faz o corte da exponencial com log, volta ele para o a elevado a x. Então, a derivada de um a elevado a x é a elevado a x, tá? Vezes o log da base. Ou seja, derivada de um a elevado a x é a elevado a x, mesmo conceito da exponencial, não faz nada, mas como a base, quando a base não é e,
eu preciso fazer uma correção, porque a inclinação lá na derivada vai ser diferente. Né? Outra base é outra inclinação. Então, se eu estou derivando 2 elevado a alguma coisa, claro que você pode ficar decorando essas fórmulas, tá, gente? Claro que você pode. Mas eu recomendo que você sempre pense em relação ao que você está gravando. Porque senão a gente fica só decorando, achando que é só decoreba, e não é. É um pensamento lógico, que se eu entendo o pensamento, eu resolvo outros exercícios que eu, se eu não entender, eu não resolvo, tá? Então, olha essa dica aí. Então, como é que eu faço agora? Agora que eu tenho uma fórmula, tá? Mostrei para vocês como a fórmula é feita. Agora que eu tenho uma fórmula, como é que eu posso fazer a derivada daquilo ali? Tá? Uma dica é a gente fazer uma transposição, tipo, toda essa parte aqui de cima eu vou chamar de um U, tá? E aí eu vou fazer devagarzinho, ou seja, eu vou fazer o 3 elevado a 4 elevado a x ser U, essa parte de cima, e aí eu faço a conta devagar, isso dá 2 elevado a U vezes U', e agora eu vou pensar em quem é U', aqui nesse meu cantinho. Quem é U'? É a derivada do 3 elevado a 4 elevado a x. Tá? Vou pensar agora nessa derivada. Você pode ir fazendo por pedacinho. E mais uma vez, aqui de novo, né? Eu chamo esse carinha aqui de cima de V, né? Então eu faço uma outra substituição, ó. 4 elevado a x vai ser V. E aí, isso virou 3 elevado a V agora. Troquei de novo. Como é que dá essa substituição? Ué, dá 3 elevado... Vou voltar, que ficou ruim. Dá 3 elevado a V vezes V'. Sempre lembra, né, que tem aqui os termos, né? Repete, V'. Tá? Agora, não esqueça que como a minha base não é mais o A, né, não é mais a exponencial, toda vez que você deriva, apesar de dar ela mesma e fazer regra da cadeia, existe esse fator multiplicativo que é o log da base, tá? Então o log da base se aplica aqui, log da base se aplica aqui, não posso esquecer. Agora, para fechar, eu preciso saber quem é V'. E aí eu vou de novo aqui para saber quem é V'. Quem vai ser V'? Vai ser a derivada do 4 elevado a x. Agora eu já posso fazer direto, né? É o próprio 4 elevado a x vezes o log da base. Não preciso mais derivar o x, né? Porque derivado de x é 1, então já não é mais uma regra. Agora eu vou substituindo uma a uma até chegar aqui na resposta, né? Então, U' é 3 elevado a V, V' é ln de 3, e aí eu vou jogar lá. Então, voltando para U', quem é U'? U' é 3 elevado a V, quem era V? 4 elevado a x. V', quem é V'? 4 elevado a x. Log de 4. Esse cara é o que está fazendo o papel de V', que era o V' antes, né? Vezes log de 3. E agora eu junto tudo aqui. E aí, quem é o U? 3, 4x. Então, 2, 3, 4x. Um empilhamento aí, né, gente? Uma pilha. Vezes o U', que é 3, 4x. Vezes 4x. Log de 2, 3 e 4. Vou botar na ordem, né? Para ficar bonitinho. Log de 2, de 3 e de 4. Então, a minha resposta ficou exatamente a função original, derivada do expoente, que é exatamente a original, derivada do expoente, que é exatamente a original, e todas as derivadas, todos os logs da base, porque cada uma dessas bases não é mais o E, e, portanto, eu preciso fazer o ln de cada uma dessas bases, que são os fatores da inclinação das exponenciais que não estão na base E. Quando é na base E, a inclinação é 1, não tenho que me preocupar. Tá bom? Bom, gente, espero que você tenha gostado dessa dica.
A gente se vê no próximo vídeo. Se você quer que eu faça alguma questão, deixa aqui nos comentários, se inscreva no nosso canal, curta, né, e compartilhe esse vídeo aí para a gente espalhar no conhecimento. Um abraço e até o próximo vídeo.